anime do gordinho Hitman, que tem uma vibe bem John Wick. Nesse vídeo aqui eu vou trazer minhas primeiras impressões de Sakamoto Days. Aqui vou falar do episódio 1, 2 e 3. Se você não me conhece, eu sou a Naomi. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Trago sempre análises de anime, de mangás, comento muito sobre o mercado. Eu achei que eu ia me divertir muito menos assistindo Sakamoto Days, porque quando o mangá começou a ser publicado lá na revista Shonen Jump, foi uma época que eu não sei o que aconteceu, mas tinha um monte de história pipocando que era muito parecida, todas nessa temática de Hitman, serviço secreto, assassinato. Eu acho que é muito por causa de Spy Family, que fez um sucesso. Tem esse estilo meio de serviço secreto. Eu acho que esse é o gênero, assim, não é bem de espião, mas tipo de serviço secreto, que entra desses de assassinatos, Hitmans, espiões, como é em Spy Family, enfim. E já trazendo aqui algumas informações da obra, o mangá foi publicado em 2020 lá na Shonen Jump e o autor é o Yuto Suzuki. E desde aquela época, Sakamoto Days era um mangá que fazia sucesso, então a galera, no geral, curtia bastante a história lá na revista. Por isso que ela se manteve em publicação até hoje, e é uma das obras que estavam se especulando se ia ser o novo grande shonen depois do encerramento aí desses últimos mais famosos que tiveram no ano passado. Era também um anime muito esperado, porque outras obras ganharam adaptação em anime antes de Sakamoto Days, o que deixa muita gente surpresa. Mas não é que quando veio o anime eu me diverti tanto com essa história, como pode ser tão divertida? E eu tô achando uma vibe muito diferente do que é, por exemplo, com Spy Family, apesar de ter temáticas ali meio parecidas. Normalmente eu não costumo gostar muito de anime de humor. O humor japonês não é uma coisa que me pega muito, mas não chega a ser uma coisa bizarra, sabe? Que o japonês gosta de uns humor meio bizarro. E vamos dar um contexto bem breve do que é a história de Sakamoto Days. Sakamoto Days vai contar a história do Taro Sakamoto. Ele é um ex-hitman assassino muito famoso, mas que ele se aposentou porque basicamente ele se apaixonou e foi ter uma vida em família. E aí a esposa dele meteu a famosa: você prefere ser feliz ou ter razão? E ele preferiu ser feliz, ele abandonou a vida antiga que ele tinha e resolveu viver uma vida normal. E aí ele conheceu ela como caixa de um supermercado, de um desses mercadinhos de conveniência. E aí ele resolveu abrir um mercadinho de conveniência também. E aí ele tem lá o mercadinho dele embaixo e em cima é onde ele mora com a família dele. E aí depois que ele se aposentou, ele, né, acabou ganhando peso, perdeu ali a forma, mas aí no anime isso que é legal, que a gente vai ver que mesmo fora de forma e mesmo depois dele ter virado pai e tudo mais, ele continua sendo muito brabo ali nos serviços que ele fazia. E a gente descobre isso porque um cara muito misterioso acaba chegando lá na lojinha dele, fala: ah, você que é o Taro Sakamoto, não sei o que, e começa ali meio que a tentar passar o Sakamoto a qualquer custo. E aí a gente descobre que esse rapazinho é o Shin, que é o ex-parceiro dele. O Shin, como ex-parceiro dele, tá com a missão de passar o Sakamoto a qualquer custo, porque ele meio que abandonou toda aquela organização secreta lá que ele fazia parte. E bom, naquela organização secreta é um negócio meio clube da luta, sabe? Saio daqui, você não vai sair não, meu amigo, você vai ficar aqui pra sempre. E aí eles deram nessa missão pro Shin passar o cara, porque enfim, é perigoso das informações vazarem e tudo mais. Só que aí, gente, o Sakamoto, ele é muito brabo, e já no começo do primeiro episódio a gente já começa o anime, na verdade, com cenas dele muito brabo no passado, né? Pra gente já ter esse contexto que, pô, o cara era pica. E o Shin era o ex-parceiro dele, né? E vai tentar passar ele de alguma forma, mas obviamente o Shin não consegue. E o Shin do primeiro episódio até tenta convencer a organização de, poxa, leva eu no lugar do Sakamoto, porque o Shin se comove com a história do Sakamoto. Percebe que ele abandonou tudo aquilo por causa da família dele, né? Por amor à esposa e agora muito amor à filha também. Só que, bom, nada resolvido, e aí eles entram num embate lá que tem as cenas incríveis. Já eu falo da parte da animação. E no fim das contas, o Sakamoto resolve aceitar o Shin como funcionário da lojinha. A entrada desse personagem é uma coisa muito legal que o Sakamoto Days faz, vai acrescentando personagens na obra quanto o plot principal vai se desenvolvendo. Então primeiro a gente tem o Shin, e aí a gente já começa a ter algumas pistas ali daquela organização secreta que tá atrás do Sakamoto. E a gente percebe que é um negócio meio grande ali, um bagulho meio sério. No segundo episódio, já entra a Lu Xiaotan. A Lu, ela é uma personagem que é chinesa, né? E ela é
parte da máfia chinesa, né? Então no segundo episódio eles vão ter que resolver lá um problema que o Sakamoto quer, que é Nikuman. Nikuman é um bolinho chinês. E aí ele vai lá em Chinatown e aí ele acaba encontrando com a Lu Xiaotan e eles vão ter um embate, ele resolve salvar ela. No final das contas, ela acaba indo trabalhar com ele também, então já deu pra entender que eles três ali vão ser meio que o núcleo duro ali da história. No terceiro episódio, entra mais um personagem, que é o Nagumo, que é o menino de cabelo preto. Menino não, né? Porque ele é bem mais velho que os outros dois. Ele também é um conhecido lá do Sakamoto. Então é legal essa entrada desses personagens dentro desse núcleo ali, porque o Sakamoto, por mais que ele seja o protagonista e a história gira muito em torno dele, mas muitas das coisas que ele vai se comunicando é pelo Shin, porque o Shin, ele é, além de, né, esse parceiro dele, é um telepata também. Esse é um ponto legal da obra, que a gente já começa a ver que sim, ela é ambientada nesse nosso mundo real, né, então assim, são as coisas reais, não tem muitas coisas de fantasma, esse tipo de coisa, mas tem algumas coisas sobrenaturais também, como por exemplo o Shin ser telepata e tudo mais, que honestamente é bem parecido com o Spy Family, né, mas tudo bem, assim, vamos ignorar essa parte. Agora que eu já falei dos pontos super positivos dos personagens, que eu já estou amando, vou falar também outro ponto positivo pra mim, que foi a animação. Inclusive teve até pode-se dizer polêmica antes de lançar um anime, porque lança, né, normalmente a abertura e encerramento, né, do anime, pra galera curtir a música, né, faz divulgação da música e tudo mais. E quando lançou a abertura, muita gente já tava criando quase que foi se criando assim um desespero otaku ali no meio da galera de ai meu Deus, o anime vai ser ruim, porque a animação é ruim, porque a abertura tá horrível, e eu fiquei tipo, gente, calma, tipo assim, a galera completamente emocionada, sabe, só tinha lançado a abertura, e no fim das contas a gente viu que não tava ruim como não pelo menos no surto psicótico que essa galera entrou. O ponto de Sakamoto Days pra mim é, ele toma liberdades criativas, principalmente na parte de fotografia e tudo mais, e algumas técnicas ali que são usadas em alguns quadros, que é diferente do usual, que foi a mesma coisa que aconteceu no Dandadan. E isso é um ponto de Dandadan que eu entendo que é o estúdio, que é o Science Saru, que é um estúdio muito diferente, que faz obras mais diferentes e tal, mas tinha alguma coisa ali na animação que eu falava, caramba, não é muito a animação do jeitão que eu gosto, sabe? Porque foge muito do tradicional. E Sakamoto Days é a mesma coisa, foge do tradicional. Não espere que todo anime vai seguir essa estética, por exemplo, de Demon Slayer, porque Demon Slayer também tem um estilo de fazer os quadros, de fazer a animação muito diferente. Claro, tem qualidade, tem muita qualidade, mas a parte artística ali é diferente também. E isso aconteceu com Sakamoto Days. Pode ver que tem alguns quadros que eles têm texturas muito diferentes, que não são usadas normalmente aí nos animes mais padrões. Por exemplo, vamos observar um quadro de Solo Leveling, por exemplo. Solo Leveling acho que é o anime mais café com leite que eu posso dizer em questão de animação. Todos os quadros ali, toda a parte de direção de arte é muito segura, não tem nada ali que é muito diferenciado. O que não é uma coisa ruim, tipo assim, é bom porque o anime sai com qualidade, certeza que ele vai ser bom, mas ele não tem esse quesito ali artístico muito aflorado. E isso já em Sakamoto Days, ele tem personalidade. Eu sempre penso assim, qual que é? A animação com personalidade ou sem personalidade? Solo Leveling é uma animação sem personalidade, mas que é boa. Sakamoto Days é uma animação ok, mas com muita personalidade. Eu gostei muito do uso de luzes, né? Eles usam esses chamuscados, assim, claros de luz, pra dar a impressão de luz que eu achei muito interessante. Adorei as cores e parece muito, em alguns momentos, que os personagens são muito destacados ali do fundo. Mas também, eu entendo que teve alguns defeitos, e eu não sei se isso foi questão de produção mesmo, se foi erro, mas tem aquela cena que eles estão no parque de diversão. Então, assim, as pessoas de fundo, sabe? As coisas no fundo, ele poderia ter tido um capricho a mais. Então, isso é um ponto que me pegou um pouco de Sakamoto Days. Por mais que eu goste do contexto geral, faltou um caprichozinho ali em algumas coisas. Mas que, no geral, assim, não estraga a obra de jeito nenhum. Não quero fazer aqui uma demonização da animação de Sakamoto Days, pelo amor de Deus. Outro ponto que eu achei sensacional, mais focado na história de Sakamoto Days, é como a gente vê a estética do ordinário. As coisas ali acontecem muito no dia a dia, sabe? Porque até a própria relação da Combine ali é uma coisa muito comum no dia a dia do japonês.
japonês. Então você acaba não vendo nada de especial naquilo. Só que o Sakamoto, ele vem de um lugar, ele é totalmente fora da curva, sabe? Ele tinha um subemprego, né, na verdade, que ele tinha que fazer aquelas coisas porque ele literalmente só sabia fazer aquilo pra poder, por exemplo, comprar presentinhos pra namorada dele, né, que é a atual esposa, e ele não conseguia nunca ter uma vida comum. E a gente que tem essa vida comum, a gente nunca valoriza como é gostoso essas coisinhas simples do dia a dia. E Sakamoto Days mostra exatamente isso. E isso vai acontecendo com os outros personagens que vão entrando também, porque o Sakamoto, ele é um cara que valoriza muito isso. E já no primeiro episódio, quando acontece toda aquela parada lá com o Shin e toda aquela treta, e o Shin acaba desmaiando, ficando ferido, e o Sakamoto pega o Shin e vai cuidar dele, né? Então ele e a esposa cuidam do Shin até ele acordar e se recuperar. E quando o Shin acorda e se recupera, ele percebe, ué, tô numa casa? E aí ele vê a menininha cuidando dele, perguntando se ele tá bem, e ele senta na mesa pra comer. E aí ali ele vê toda aquela comida servida, todos eles ali felizes, compartilhando daquele momentinho juntos, e ele percebe que, poxa, eu não vivo isso, essa não é a minha vida, e ele tá experimentando isso. Coisas que pra gente é tão comum, né, a gente sentar, comer a nossa comidinha. Essa coisa do dia a dia de Sakamoto Days é muito legal, porque a gente vê como que eles vão resolvendo esses casos, né, e todo esse plot gigantesco aí que vai se construir, com esses detalhes do dia a dia. Essa estética, sabe, da coisa ordinária, da coisa do dia a dia ali de Sakamoto Days é tão bonito, e acho que vai, mais pra frente na história, vai gerar várias reflexões pra gente. E agora sim, pra encerrar, acho que Sakamoto Days deixou pra gente uma reflexão muito legal, que a esposa dele fala pra ele, como todas as pessoas têm um lugar pra voltar, e até mesmo os assassinos, eles têm alguém pra voltar. Isso que faz o Sakamoto mudar completamente de mindset, né? E ele faz isso com os ajudantes dele agora, né? Que eles estão todos eles proibidos, né, de assassinar pessoas, não vão passar ninguém. É uma filosofia bem legal que vai ser aplicada, que vai ser interessante como a gente vai ver isso no desenvolvimento da história, porque eles vão começar a mexer com gente grande, né? Só que mesmo assim eles não vão poder passar ninguém. E eu tenho certeza que vai ter uma hora que algum deles vai ter esse questionamento de, meu Deus, eu quero muito me vingar, mas vai acontecer uma coisa que vai parar ele, sabe? Então vai ser interessante. Enfim, tô empolgada pra Sakamoto Days, tô gostando aí dos episódios. Me falem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês quiserem também, eu posso trazer aqui mais dos episódios comentados, conforme for lançando. Não vão ter muitos, acho que vão ter 12, 13 episódios essa temporada, então é pouquinho. Se inscrevam aí no canal. Lembrando também, se inscrevam aí no canal, deem um likezinho pro vídeo dar uma hypada. Se forem comprar o mangá de Sakamoto Days, prefiram comprar em lojas de quadrinho, livrarias ou bancas de jornal, mas se vocês quiserem me apoiar, comprem aí pelo link da Amazon que tá aqui na descrição. Quer uma dica? Pega esse link que tá aí e salva no navegador. Sabe naquela barra de favoritos? Que aí toda vez que você clicar ali na Amazon, já cai direto pro meu link e você me apoia aqui pra eu continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. É isso, quero a opinião de vocês aqui de Sakamoto Days. Comentem aí embaixo. Beijo, beijo.